Ela tem uma história muito interessante e foi desconhecida há muito tempo. Constava que que a igreja de Santo Antônio seria a terceira construída. Mas depois, seria no final de 1700, e seria após a construção da igreja de Nossa Senhora do Carmo. No início da história dela, esse terreno foi doado para uma entidade para que fosse construída uma capela dos negros. Na década de 1740, que o Frei benzeu o terreno ali para que a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário fizesse a sua igreja. Mas como ela era constituída de escravos, foi passando o tempo e eles não tiveram talvez o recurso para poder construir. O provedor da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário lutou muito não querendo entregar, mas acabou que eles chegaram a um consenso e esse provedor da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário concordou com que se fizesse a outra capela, a outra igreja, contanto que ele pusesse a igreja, a imagem de Nossa Senhora do Rosário no altar. Com isso, o Manuel de Sá Tinoco pediu ao bispo a provisão de uma igrejinha que ele queria construir em homenagem a Santo Antônio, que era o santo devoto dele. As construções de capela, no início do século XVIII, elas são demoradas, elas levam algumas décadas para a conclusão, até pelo material, pela mão de obra, pela localização, então tudo isso dificulta. E a igreja ela tem um processo construtivo de mais ou menos 2 décadas, em torno aí de 25 anos para a conclusão dela. Depois, durante muitos anos, ele morreu, o Manuel de Sá Tinoco morreu, a esposa dele ficou responsável pela igreja, ali dando toda a assistência. Depois que ela morreu, ficaram os 2 filhos, também tomando conta por muito tempo. Quando foi em 1870, o barão de Queluz, Joaquim Lourenço Pereira Neves, ele então fundou a Irmandade. E essa Irmandade, no início ali da fundação, os primeiros nomes eram de pessoas assim, de muito destaque na cidade, da nobreza, e também havia irmãos do Rio de Janeiro, residentes no Rio de Janeiro, residentes em São Paulo. Quer dizer que ela tinha assim, muita força. E desde essa época, desde 1870, começou a ser rezado 1/3 às terças-feiras, é o dia dedicado a Santo Antônio. E desde aquela época até os dias de hoje continua. Conheço a igreja de Santo Antônio há muitos e muitos anos. Primeiramente, a igreja de Santo Antônio faz parte da história do colégio. Nossas irmãs sempre frequentaram aqui no princípio. A nossa fundadora, a bem-aventurada Madre Teresa Rio Michel, muitas e muitas vezes vinha aqui fazer as suas orações e a Santa Missa. Então isso daí então, é do conhecimento de todas nós religiosas. E a comunidade religiosa também sempre vinha aqui para orar. Então quer dizer, tem um elo afetivo, histórico muito grande. Através do doador da primeira residência do colégio, que foi dada pelo nosso imortal padre Américo Adolfo Tatson. Ele era então vigário aqui em Conselho Lafayette e não tínhamos a capela, então aqui era o lugar de oração das nossas irmãs. A igreja eu vejo sim, as novenas, as trezenas de Santo Antônio, sempre que os festejos de Santo Antônio, procissões, eu me lembro muito bem de uma trezena que eu participei aqui, sempre com muito entusiasmo. A festa de Santo Antônio é tradicional, movimenta a cidade, então gera sempre uma expectativa e uma afinidade. A comunidade tem um vínculo afetivo e religioso com a Irmandade e com a capela. Faz parte da história de Lafayette, já dancei quadrilha aqui em frente,
na década de 60, 65, onde o senhor Noronha, marido, se não me engano, da dona Virina Noronha, ele era o festeiro, era nesse pátio aqui. E a gente vinha para cá e eram umas festas maravilhosas. Nessa parte até meu marido tomava muita parte, porque eu organizei a parte literária e artística da agenda. Mas o histórico de Santo Antônio, tudo foi ele que organizou. É uma igreja aconchegante, que traz a arte e ao mesmo tempo a espiritualidade. Porque lá são feitos vários concertos, né, de música sacra e outras músicas. A acústica dizem que é a melhor, das melhores do Brasil. A Igreja Santo Antônio, ela se reveste de uma importância extraordinária porque tem uma sonoridade ímpar. Existe no meio artístico o que nós chamamos de som de catedral. É uma sonoridade diferenciada, ímpar, e esta igreja ela tem uma acústica diferenciada e com uma qualidade extraordinária para os espetáculos artísticos, e principalmente voltados para a música. Precisa ser preservado esse espaço. O desgaste, ele é natural, né? Você tem as intempéries aí que acabam realmente gerando alguns problemas para manutenção, para reparos, chuvas, apodrecimento de madeira, algumas paredes que acabam se deslocando com a movimentação. O estado da edificação hoje preocupa muito o Conselho de Patrimônio Histórico. Olha, ele está pedindo, pelo amor de Deus, isso aqui já está pedindo mesmo trocar esse altar todinho. Ele está todo comido pelo cupim. A madeira está tão seca, com esse tempo todo, a madeira que já está aí, ela está pedindo para ser trocada por uma nova. Refazer a madeira nova de tal forma. Agora isso tem que fazer com todo o rigor, o requinte que o ambiente requer, né? Não é mudar nenhum passo, nenhum palmo, nenhum nada do que caracteriza a igreja em si, né? A capela de Santo Antônio. A manutenção do templo, ela é mais complexa, porque o material construtivo da época, do século XVIII, ela é um material já inexistente para a gente hoje. Então, ela é feita à base de pedra, junta seca, adobe, madeiramento de telhado com madeiras de lei, as telhas feitas em barro de forma artesanal. Então, são elementos que hoje são raros e complicados até de conseguir repor. Ela está em risco. Esse risco é um risco lento pelo fato de que o tráfego de veículo, principalmente na porta, e a ação dos cupins juntando com a ação dos veículos vem a provocar um dano. Tem também a ação do mordamina, porque é uma pancada de subsolo. Ela chega a tremer casas quando estoura. O mordamina, a mina chegou a níveis de subsolo abaixo do NA, do nível d'água. Então, as explosões feitas no Morro da Mina, no horário de 10 horas da manhã, não é isso? 11 horas. Dá o horário de almoço e explode. A gente, casa do Arcádia, treme. Então o subsolo daqui acomoda, vai acomodando lentamente com as explosões, com as pancadas. Nós temos um altar com dificuldades estruturais, nós podemos ter uma surpresa com um desabamento a qualquer momento. Tem o púlpito lateral, que foi retirado por estar em estado precário e que precisa sofrer uma intervenção profissional para que haja restauração e para que ele retorne ao local, além de problemas que envolvem a infraestrutura da cidade em si, né?
Nós temos caminhões passando na porta do templo dessa idade, quer dizer, é uma coisa que não é recomendável. Nós temos quebra-molas instalados em frente ao templo, que provoca uma trepidação além daquilo que seria desejável para esse templo, né? Agora, se raciocina o adobe com 250, 300 anos está aí, 280 anos está aí, hiper ressecada, e essa tremurazinha do trânsito de veículos, de ação da própria movimentação da cobertura e também periodicamente, diariamente, a explosão que está aquela sacudida. O tempo é meio impiedoso, mas todos os provedores sempre se preocuparam muito para manter conservada. Nós reconhecemos que boa parte dele está preservada graças, inclusive, ao esforço, né, da Irmandade de Santo Antônio de Queluz, que tem cuidado desse patrimônio desde 1870. A capela está comprometida, está em movimento, a porta, por exemplo, está danificada, já uma banda da porta já tomou, o arco aviajado que separa a sacristia da nave principal já está fora de prumo. O altar principal, eu gostaria que você focasse. O Santo Antônio já está inclinado, o Santo Antônio já está fora de prumo em relação ao eixo da igreja. Todos os degraus dos altares já estão fora de prumo, mais ou menos 5 a 8 centímetros. Agora, o quanto essa madeira está, qual o estado dessa madeira, a gente não tem como avaliar. Aquilo ali pode estar uma casquinha de ovo. A batidinha, aquela coisa desce e a gente pega imagens de valor histórico incalculável, né? Então nós temos que parar isso. Eu gostaria de deixar claro o seguinte: a Capela de Santo Antônio está sendo vistoriada e está mostrando que ela precisa de socorro. O socorro, se ele demora, ele pode vir juntar resto com vassoura. Nós não temos condição de avaliar como é que esse telhado está. Período de chuvas, ele aumenta 40% a 50% do peso pelo encharcamento da telha. Então, nós não temos condição de avaliar. É impossível chegar até lá. Então, a construção em si já deu o diagnóstico dela que ela está precisando de reparo. Então, resta-nos a tomar as providências e, no mexer, fazer um restauro, uma restauração rigorosamente adequada a manter as características dessa maravilhosa capela. A Igreja de Santo Antônio, através dos tempos, tem sido modelo de religiosidade, assistência social e trabalho cultural. E, com isso, ela se torna um marco importante na história de Conselheiro Lafaiete. Um exemplar favorável da arquitetura colonial mineira, da religiosidade como forma de expressão do povo mineiro, e em termos de patrimônio ela é um referencial para a cidade. A Igreja de Santo Antônio é hoje o principal templo da arte lafaietense. Uma capela preciosa sob todos os aspectos, tanto cultural como religioso, como patrimonial. Cenáculo abençoado de Deus.